Oi, tudo bem? Nós estamos aqui hoje no Museu dos Três Pandeiros, recebendo o professor Durval Muniz, em uma edição comemorativa do programa Horizonte, no qual a gente vai resgatar um pouquinho da história do professor, da trajetória, e também falar sobre os 20 anos do livro A Invenção do Nordeste e Outras Artes, que tanto influenciou tantos pesquisadores aqui do Nordeste e de tantos lugares do mundo, né? Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado pelo convite. É um prazer sempre estar em Campina Grande, minha terra, né? Voltar à minha terra e conversar um pouco com você. Então, Durval, a gente queria já começar provocando um pouquinho sobre essa história da minha terra, né? Da minha terra, que na verdade é uma terra meio adotiva. Tu chegaste aqui com que idade? Como foi essa chegada aqui em Campina? Na verdade, eu nasci em Campina Grande, né? Eu nasci na maternidade Euclides de Almeida, em 1961. Mas vivi até os 15 anos numa fazenda em Boqueirão, né? Município perto daqui. E vim para cá para começar o ensino médio. Quando foi preciso estudar o ensino médio, lá em Boqueirão não tinha, e minha mãe mudou para Campina Grande para a gente estudar. Nós viemos morar no bairro da Liberdade, que foi o bairro onde eu fiquei. Morei em quase todos os estados do Brasil, né? Porque Casa Alugada e a Liberdade era um bairro que o nome das ruas são os estados, e eu percorri boa parte do Brasil. E depois, quando eu terminei o ensino médio, entrei na universidade, né? E comecei a dar aula quase no mesmo tempo. Assim que eu comecei a graduação, no segundo semestre eu já comecei a dar aula no curso campinense. Foi o meu primeiro trabalho, cursinho campinense. E eu saí da Liberdade quando eu terminei a graduação, fui fazer a pós-graduação, e quando eu voltei eu já não morei mais lá. Morei em alguns lugares no centro da cidade. E depois, quando eu entrei na Universidade Federal, eu me desloquei para Bodocongó, para próximo da universidade. Morei muitos anos lá, até quando eu resolvi fazer concurso para Natal e saí de Campina Grande, depois de 20 anos de trabalho aqui na universidade. Eu saí em 2003, eu deixei Campina Grande. 2003 deixou Campina? Fui para Natal. E foi para Natal. Passei 15 anos lá. Em 2018 eu me aposentei da Federal do Rio Grande do Norte e estou morando em João Pessoa desde agosto do ano passado, como professor visitante da Universidade Estadual da Paraíba. Ao longo desse tempo, Durval, 20 anos de UFPB, que hoje é a atual UFCG, e mais 15 anos de UFRN, você chegou a ocupar cargos no CNPq, não é isso? Na Ampul. Sim. Como é que foi essa trajetória também? Eu não sou um grande fã de ocupar cargos administrativos. Nunca foi minha vocação. Eu gosto muito da aula, adoro dar aula, adoro estar em sala de aula, adoro dar aula na graduação. Gosto de fazer pesquisa, mas algumas vezes a gente tem que ocupar cargos, né? É inevitável, chega a nossa vez. Eu escapei, nunca fui coordenador de curso, nunca fui chefe de departamento, mas fui vice-diretor do Centro de Humanidades aqui em Campina Grande, né? Numa parceria, não é? Com Cristina, né? A professora de antropologia, que era muito minha amiga. Lá em Natal, eu ocupei os 5 primeiros anos do curso de pós-graduação em História, eu fui coordenador do programa. E ocupei depois a presidência da Associação Nacional de História
a convite do Manuel Luiz Salgado Guimarães, que era o presidente que estava saindo, um grande amigo e um companheiro da área, né, de historiografia, teoria da história. Não é? E eu estou pela terceira vez no CNPq, né? Representando a área de história, que é uma coisa que muito me honra, porque é votado pelos colegas, é uma votação pelos colegas do Brasil inteiro, né? Então é a terceira vez que eu estou lá. Pela primeira vez estou ocupando a coordenação do comitê, né? Isso significa, ao mesmo tempo, não é muito bom, porque significa que eu estou mais velho, que eu sou o mais velho que está lá, o mais velho que está lá, por isso sou o coordenador do comitê. Mas muito interessante lá o CNPq, porque você conhece a área inteira. Você fica sabendo o que todos os seus colegas no Brasil estão fazendo em termos de pesquisa. Não é? É uma experiência muito interessante nesse sentido, de você ter uma visão da área, uma visão bem completa do que se pesquisa, do que se escreve, do que se produz em termos de história no Brasil. Você falou um pouquinho da experiência do CNPq e a ANPU, a Associação Nacional de Professores de História. Como foi a tua passagem por lá? Como é que você sentiu esse momento? Foi um momento muito interessante, né? Foi um momento em que a gente retomou a discussão em torno da profissionalização, né, do reconhecimento da profissão de história. Nós somos a única profissão da área de humanas não reconhecida, né? E eu acho que tem motivos muito claros para isso. Os nossos políticos não gostam que saibam do passado, por motivos muito óbvios, né? A história é perigosa para essa gente e não é? Nós nunca tivemos também um historiador ocupando cargos relevantes do ponto de vista político, né? Não é como, por exemplo, a sociologia foi reconhecida como profissão quando o sociólogo Fernando Henrique se tornou presidente da República. E aí a sociologia foi reconhecida como, né, economista, está o tempo todo ocupando cargos importantes, a economia foi reconhecida, né? História não é propriamente muito amigo do poder, né? Eu acho que a gente conseguiu, o projeto andou, né? Chegou até praticamente a última fase, ele está parado, né, no Senado, só falta a votação do plenário. A ANPU estava com grandes problemas do ponto de vista de organização administrativa, acho que eu consegui também organizar, né, a instituição. Coincidiu que eu fui à presidência que preparava a comemoração dos 50 anos, né, da ANPU, então foi eu fiz todo um planejamento em termos de produção de um livro sobre a história da ANPU, uma recuperação do acervo, né, porque era a Casa de Ferreira Espeto de Pau, a Associação dos Historiadores, o acervo, o arquivo era completamente desorganizado, então organizei o arquivo, digitalizei o arquivo da instituição, né? E conseguiu, ao final da gestão, me parece que ela foi muito bem vista pelos colegas, foi muito bem avaliada, apesar de não ser nada fácil, porque a ANPU tem como sede São Paulo e eu tinha que administrar a partir de Natal, já que meu departamento não me liberou de nenhuma atividade para fazer isso. Então, não é? Tenho que agradecer sempre ao Pablo, o secretário-geral da ANPU, que é uma pessoa maravilhosa. Né, que foi uma descoberta minha, né? E quando eu cheguei tinha uma outra secretária que não durou muito e que eu consegui que o Pablo fosse para a secretaria e realmente ele me ajudou muito e todos os membros da diretoria, né? Eu tive uma diretoria que realmente a gente dividiu tarefas e todo mundo realizou as suas tarefas e isso fez com que a gestão fosse um sucesso. Durval, e as tuas experiências nas pós? Você até hoje está vinculado à pós-graduação em História da UFRN e à pós-graduação em História da UFPE, não é isso? E como foi a experiência? Um vínculo novo agora que é o Programa de Pós-Graduação em História dos Sertões de Caicó. Eu estou em 3 programas de pós-graduação, estou com 17 orientandos.
não é? Eu gosto muito de orientar, né? E gosto de orientar coisas diferentes, coisas que eu aprenda, né? Há colegas que só gostam de orientar aquilo que eles sabem. Eu gosto de orientar aquilo que eu não sei. Quer dizer, por quê? Porque orientação não tem nada a ver com o tema. Orientação é você saber orientar como se faz um trabalho acadêmico. É esse o trabalho do orientador. É como você faz um trabalho acadêmico e você ser um leitor crítico, não é? Daquilo que o seu orientando sabe. Deve saber mais do que você, porque ele está trabalhando com o tema, né? Então, eu oriento temas muito variados, né? Eu estou ligado ao FPE desde 1994, né? Quer dizer, são 25 anos, está fazendo justamente 25 anos que eu estou vinculado após da Universidade Federal de Pernambuco, não é? É muito importante porque lá durante muito tempo foi o lugar onde eu podia orientar doutorado, porque as instituições que eu trabalhava ainda não tinham os cursos de doutorado. E para manter a Bolsa de Produtividade em Pesquisa do CNPq, que é uma bolsa que eu tenho desde justamente 94, eu precisava orientar doutorado. E lá era uma... Né? E eu tenho uma relação muito boa com meus colegas em Pernambuco e dou um curso regular lá, todo ano dou um curso concentrado, né, lá. Além das orientações, eu ministro cursos na área de teoria. Eu fui quem escrevi a proposta do programa de Natal e, portanto, tenho uma relação muito umbilical com o programa, né? Porque fui durante quase 5 anos o coordenador do programa, justamente da instalação do programa, né? Então, um programa que gira em torno de uma temática que tem tudo a ver com o meu trabalho, que é História e Espaços, né? Então, tem um vínculo muito grande com esse programa. A gente conseguiu o doutorado agora, né? O programa subiu para 4 e conseguimos o doutorado. O doutorado está a primeira turma agora nas 2 primeiras semanas de julho eu vou dar o primeiro curso para o doutorado lá em Natal. E assim, eu já trabalhava aqui, né, na pós-graduação. Eu comecei muito cedo na pós-graduação, porque na época a gente que tinha mestrado podia orientar na pós-graduação, né? Então eu tinha só mestrado e já trabalhava no programa de Sociologia Rural daqui. Eu orientei muita gente aqui, né? Eu tenho mais de 120 orientações concluídas, né? Então, assim, eu tenho filho acadêmico, eu não tenho filho biológico, mas filho acadêmico eu tenho como coelho. É uma quantidade enorme, espalhado pelo Brasil inteiro, dando aula nos lugares mais diferentes possíveis, não é? O bom é que eu consigo ter uma boa relação com os meus orientandos. Então, nós vamos encerrar esse primeiro bloco da entrevista com o Durval. Voltamos logo em seguida conversando um pouquinho sobre as produções de Durval no campo acadêmico. É na Clínica de Fisioterapia da Universidade Estadual da Paraíba que estudantes da graduação realizam a parte prática, tudo com a supervisão dos professores. Quem mais ganha com o serviço da UEPB é a comunidade. São oferecidos atendimentos fisioterápicos em 9 áreas de atuação. Por mês, são atendidos cerca de 300 pacientes, que realizam o tratamento gratuitamente no Campus 1, em Campina Grande. É a UEPB promovendo saúde. Voltamos então com o professor Durval Muniz Albuquerque Júnior. E agora eu queria, Durval, que você falasse um pouquinho da tua produção acadêmica, né? Você hoje é uma pessoa que, até para a gente conseguir uma agenda contigo para uma entrevista, é no meio assim da tua comemoração de aniversário em Campina Grande, nessa época, tudo, porque você é bem requisitado para palestras, para muitos eventos, devido à tua produção, que te deu uma visibilidade muito grande. Como é que foi qual foi o primeiro filho, como é que começou, qual é o filho do coração dessa produção toda? Quando eu terminei a graduação, né, eu
eu resolvi fazer um mestrado na Universidade de Campinas. Nós tínhamos poucos programas de pós-graduação no país na época. O mais próximo era Pernambuco, mas Pernambuco era um programa muito conservador do ponto de vista... Era dominado por pessoas muito conservadoras do ponto de vista político e teórico, né? Eu pensei em ir para a Universidade de São Paulo, mas eu nunca gostei do modelo da USP por causa dessa vinculação que o orientando tem que ter com o orientador, é o orientador que escolhe os orientandos. Então, a Unicamp me pareceu sempre uma instituição muito mais democrática à medida que você tinha uma seleção, uma prova escrita, entrevista, e você podia ir de qualquer lugar do Brasil e você podia entrar lá, né? A USP era mais complicado, você tinha que conhecer alguém, tinha que... E eu era uma pessoa de Campina Grande, não tinha quase conhecimento nenhum. Eu tinha família em São Paulo, né? A família da minha mãe é paulista, então eu tinha um tio em Campinas e contava com o apoio dele para isso. E aí era uma época que não tinha internet, né? Escrevi para lá, mandaram o prospecto do programa com a bibliografia, o que tinha que estudar, e eu estudei, entrei na Unicamp. E meu primeiro trabalho foi a dissertação de mestrado em torno do surgimento da seca como um problema nacional no final do século XIX. Eu nunca publiquei em formato de livro, eu publiquei alguns artigos a partir da dissertação, porque, na verdade, eu não gosto da forma como está escrita a dissertação. A minha escrita mudou muito. Eu fiz uma graduação muito influenciada pela economia, pela sociologia, né, marxista, e eu tinha uma forma muito pesada de escrever, muito conceitual, né? Que justamente o meu orientador no mestrado, o professor Robert Slens, que é um americano formado em literatura latino-americana, me chamou a atenção para a forma como eu escrevia, né? Então, ele disse: você não escreve como historiador, você escreve como sociólogo, escreve como economista. E isso foi uma dica, uma coisa para mim mudar, inclusive, minha forma de escrever, né? Foi um toque muito importante para isso. Na verdade, o meu primeiro livro é a minha tese, né? A Invenção do Nordeste e Outras Artes. Eu descubro a temática durante a pesquisa do mestrado, pesquisando no final do XIX, começo do século XX, sobre a seca do Nordeste, e eu percebo que a palavra Nordeste não existe no século XIX, né, que tudo é chamado de Norte, né, e aí começo a me perguntar por que o Nordeste surge no final da década de 10, começo dos anos 20, começa a surgir o recorte Nordeste. E isso se tornou a questão que levou à tese, né? Que é uma tese que eu fiz, ao contrário da dissertação que eu fiz trabalhando, eu levei muitos anos para fazer, levei 5 anos. Ainda podia se fazer em 5 anos, mestrado em 5 anos, porque logo que eu terminei os créditos do mestrado, eu fiz o concurso em Campina Grande, entrei na universidade e passei a dar aula, muitas aulas. A pesquisa era fora daqui, Campina Grande não tem grandes arquivos, então a pesquisa era toda feita fora daqui, era na Biblioteca da Sudene, no Recife, o Denox em Fortaleza e grande parte no Rio de Janeiro. Então, eu só podia fazer pesquisa nas férias, só podia escrever nas férias. Então, levei muito tempo, né? Levei todo o prazo máximo para fazer a dissertação. Também era uma época que a gente escrevia dissertações monstruosas. A minha dissertação tem mais de 400 páginas, que é uma coisa que não se faz mais hoje, né? Hoje a dissertação tem 120 páginas no máximo, que também foi uma coisa que dificultava a publicação, né? Autor de primeira viagem, publicar uma coisa de 400 páginas não é muito fácil no Brasil, como foi o caso da Invenção do Nordeste, né? Que foi uma tese de 1000 páginas, né? E foi mais ainda. Foi uma coisa monstruosa
que eu tive que cortar muito para poder transformar o livro, né? O livro, A Invenção do Nordeste, é uma parte da tese, não é a tese inteira, né? Para você ter uma ideia, o primeiro capítulo tem 80 páginas, com o livro tem 17. Então, eu cortei muita coisa, né? O quarto capítulo não está no livro, né? Então, que era um capítulo sobre o tropicalismo, que eu publiquei depois separado. Né? E aí, uma pesquisa trouxe sempre a outra para mim, né? Porque historiador é isso, a gente tem experiência de arquivo e no próprio arquivo a gente vai descobrindo as temáticas subsequentes, né? Então, da invenção no Nordeste veio depois o surgimento do nordestino, né? A figura do nordestino, que eu descobri que não era contemporânea da invenção do Nordeste. A ideia do nordestino só surge no final dos anos 20, né? E aí também quis entender isso, e mais ainda porque que o nordestino é sempre pensado no masculino, como o nordestino é sempre pensado como cabra macho, né? Quer dizer, me interessavam os estudos de gênero, eu sempre gostei de pesquisar sobre coisas novas, né? De áreas novas, né? E aí, como me tornei pesquisador do CNPq, eu tinha que sempre apresentar uma pesquisa nova a cada 3 anos, né? Depois a cada 5 anos. E eu não tinha, depois que eu acabei e publiquei o livro, né, O Nordestino, a Invenção do Falo, eu não tinha trabalhado na invenção do Nordeste com o discurso do folclore, com os folcloristas, porque era impossível, né? Só Câmara Cascudo tinha mais de 160 obras publicadas, então era absolutamente possível, aquele calhamaço, você ainda acrescentar o discurso do folclore, que é uma coisa enorme. O Nordeste é de longe a região que mais produziu folclorista por quilômetro quadrado, não é? Então era impossível, e aí eu dediquei uma outra pesquisa só ao discurso do folclore, que terminou produzindo um escrito tão grande que foi dividido em 2 livros. Quando eu terminei de escrever, era mais de 500 páginas. Eu digo, não, isso também não se publica. E aí eu dividi em 2 livros. Um se chama A Feira dos Mitos, que é especificamente sobre o surgimento da ideia de cultura popular nordestina, né, de folclore nordestino, quando é que como os folcloristas construíram isso que a gente acha que é a cultura nordestina, que a gente acha que é a cultura popular nordestina. E que foi lançado já premiado, não é isso? Foi. Quando eu terminei de escrever, coincidiu que quando eu acabei de escrever, abriu o concurso da Funarte, o prêmio Silvio Romero, e eu me enviei para o prêmio e ganhei o prêmio, né? E como a Invenção do Nordeste também, né? A Invenção do Nordeste também ganhou o prêmio da melhor tese sobre o Norte-Nordeste, da Fundação Joaquim Nabuco, né? Pelo Nelson Chaves, né? E a outra parte se transformou no Morto Vestido para um Ato Inaugural, que é um livro sobre as regras de produção do discurso folclórico. É uma coisa mais teórica, mais abrangente, não é? E depois daí eu fiz né? Eu tenho um projeto de fazer uma biografia de Câmara Cascudo, né? Porque trabalhei na biblioteca de Câmara Cascudo, trabalhei no acervo dele, né? Só que eu estou terminando de ler a bendita correspondência dele, que não acaba nunca, que é 27 mil escritos. Então, um dia eu acabo essa pesquisa e aí escrevo a biografia, que na verdade já tá dividida em 2. Eu já tenho a proposta de 2. Uma eu vou fazer o que eu chamo uma contra-biografia de Cascudo, que é, a partir de toda a documentação, desmontar a versão oficial da biografia dele, mostrando como, através da documentação, as fabricações da memória feita por ele e pelos seus biógrafos, como várias coisas não se sustentam através da documentação, né? Vou desmontar a biografia do rapaz, né? E uma outra proposta é fazer uma biografia intelectual dele, quer dizer, o que ele leu,
quem são os autores formadores, como ele leu, porque aí tem a biblioteca dele, tem os... Cascudo era uma pessoa que fazia anotações em todos os livros, então eu trabalhei com as marginálias dos livros, eu digitalizei as marginálias, os escritos dele nas capas dos livros, então assim, e a própria correspondência que vai me ajudar a tratar do diálogo dele com outros autores, porque a correspondência, né, quer dizer, como outros autores também participam da formação dele através, inclusive, da correspondência, né? E faço a minha pesquisa atual é uma história da saudade, né, que tem a ver já com a invenção do Nordeste, já tem um capítulo que se chama O Espaço da Saudade, né? Mas eu ampliei para pensar, né, os usos estéticos e políticos da saudade no Brasil e em Portugal entre o fim do XIX e o começo do século XX. Eu fiz grande parte da pesquisa já, passei um ano em Portugal, né, fazendo um pós-doutorado, e estou começando a escrever o livro, né? Estou terminando o primeiro capítulo, que é um capítulo sobre... Dizem o tempo todo que saudade só existe na língua portuguesa. Então eu estou fazendo uma história da língua portuguesa. Como é que surgiu a língua portuguesa lá entre os séculos XII e XIII, não é? Quer dizer, recuei para isso. Aí estou trabalhando com os cancioneiros, que são os primeiros registros da língua, cancioneiro da Ajuda, cancioneiro da Vaticana, trabalhando com os cancioneiros e esse primeiro capítulo eu estou defendendo, portanto, que a saudade é um sentimento moderno, porque se a língua portuguesa é uma língua moderna e a saudade só existe na língua portuguesa, a saudade é um sentimento moderno, não existe saudade antes da modernidade, não é? Então, isso vai ser uma das primeiras teses que eu vou defender, não é? A saudade é produto da modernidade, né? É produto desse mundo que está saindo, não é, de um mundo praticamente estático ou com pouca mobilidade, e esse mundo das pessoas começam a se mover com grande intensidade. Então a saudade é produto desse desenraizamento que a modernidade vai trazer, né? E no caso de Portugal, as grandes navegações, a saída em massa de pessoas. Então vou mostrar, né, a saudade se torna um problema, né? No século XVI, o rei Dom Duarte escreve um tratado sobre a saudade, preocupado justamente com os efeitos deletérios da saudade para a sociedade portuguesa. E a saudade é pensada como uma doença, como uma paixão da alma, né? Então, assim, vou mostrar essas várias, né? E uma coisa que eu descobri fazendo a pesquisa, né? Sempre que eu leio sobre a história da saudade, lá em Portugal, se afirma que o romantismo, Almeida Garré, é o primeiro a vincular saudade e nação. E eu descobri, lendo as gramáticas do século XVI, que isso já é feito no século XVI. Quer dizer, que já se usa a saudade como diferenciador, por exemplo, do português do espanhol, do português do galego, para estabelecer a identidade nacional portuguesa e a ideia de que o português tem uma alma específica, que é uma alma lírica, poética, em distinção da alma rude, guerreira, agressiva dos castelhanos, não é? Então Portugal é lírico, é poético, porque por isso tem uma palavra como saudade, tem um sentimento como saudade que não existe no castelhano. Que lindo, Durval. Suas leituras sempre provocando a gente muito, né? Sempre fazendo a gente repensar todos os sentimentos, todos os valores, mesmo os acadêmicos e não acadêmicos que a gente tem. Fala um pouquinho da História, a Arte de Inventar o Passado. Foi lançada uma segunda edição recentemente, né? Foi. Aí são minha outra área, né, de atuação, que é a teoria da história, que é a minha área de ensino, né? Depois que eu voltei do doutorado, depois de ter ensinado tudo que vocês possam imaginar, que eu entrei na universidade, eu ensinei de antiga oriental a história econômica, história da Paraíba, história da América, de tudo que vocês possam imaginar. História do pensamento, quando eu voltei do doutorado, eu digo, não, agora eu vou me fixar, eu tenho o direito de me fixar numa área. E eu sempre gostei muito da área de teoria e fui, por exemplo, eu que implantei
a disciplina de historiografia brasileira no curso, né? E aí fiquei com a área de teoria e eu produzo nessa área, né? Eu penso a história, eu escrevo sobre isso, eu escrevo sobre historiografia, né? E aí eu resolvi reunir muitos dos meus artigos que estavam esparsos por revistas, que às vezes são de difícil acesso, eu resolvi reunir num livro chamado A História Arte Metal Passado, né? Que é um título provocativo, evidentemente, que teve muita repercussão, né? Foi lançada uma segunda edição, e agora eu reuni um novo grupo de textos. Está saindo agora em julho um novo livro chamado Tecelão dos Tempos, né? Que é um novo conjunto de ensaios na área da teoria da história, onde eu discuto, inclusive, no primeiro texto, a noção de ensaio. Por que se chama ensaio? Por que eu escrevo ensaios? E o que significa ensaio, né? Que é uma concepção justamente aberta do pensar e do conhecimento. O ensaio é um conhecimento se fazendo sempre, nunca pretendendo estar fechado, acabado, terminado, né? Quer dizer, não tem uma pretensão de ser uma coisa né, fechada. Quer dizer, o ensaio é sempre um ensaio. Você está ensaiando alguma coisa, isso está sempre em aberto, né? Então, esse é um outro lado da minha produção, né, que é essa produção na área de teoria da história. Muito bom estar recebendo você aqui, Durval, com a gente, provocando sempre, né, e criando, inclusive, uma certa expectativa e ansiedade para as leituras que estão vindo por aí, né? A gente vai encerrando o segundo bloco e no terceiro bloco, provavelmente, a gente vai conversar um pouquinho sobre essa conjuntura. Você também tem produzido nessa área, né, analisando essa conjuntura difícil que a gente vê. Então é isso. O Laboratório de Análises Clínicas da Universidade Estadual da Paraíba oferece para a comunidade 74 tipos diferentes de exames hematológicos e bioquímicos. Os pacientes podem ter acesso ao serviço através do encaminhamento feito pelo posto de saúde mais próximo. O laboratório fica localizado no prédio das Três Marias, no campus 1 da UEPB, em Campina Grande, e atende a toda a comunidade gratuitamente. É a UEPB, ajudando você a cuidar da sua saúde. Então, voltando agora para o nosso terceiro bloco, nós vamos conversar um pouquinho com o Durval. Primeiro, voltar um pouquinho a nossa conversa no segundo bloco, Durval. A Invenção do Nordeste e Outras Artes, ela tem a peculiaridade de o texto nunca ter sido alterado, né? Completa 20 anos, do mesmo jeito que o texto nasceu há 20 anos atrás. Não é isso? Como eu disse, o texto do livro é muito diferente do texto da tese, né? Quer dizer, é basicamente o segundo e o terceiro capítulo, mas desde lá nunca foi, sofreu algumas revisões de algumas intromissões do revisor na primeira edição, que causou alguns problemas, né? E aí eu tive que rever o texto na segunda edição, mas ele nunca foi modificado. Então, o texto em inglês é o mesmo, não é? E também eu tive também problemas com a tradução, porque o primeiro tradutor que foi contratado fez uma coisa louca. Ele começou a introduzir explicações para o leitor americano dentro do meu próprio texto, como se fosse eu que tivesse, em vez de ele colocar notas do tradutor, ele começou a introduzir trechos dele dentro do meu texto. Eu tive que não aceitar a tradução, então foi feita uma segunda tradução, né? Você se lembra disso, né? E a Invenção do Nordeste agora tem uma versão teatral, que é um sucesso absoluto, premiadíssimo, já recebeu mais de 8 prêmios diferentes em várias categorias. Não é o texto do livro, é um texto autoral do Henrique Fontes e do Pablo Capistrano, inspirados no livro. Então, eles são os autores. O texto é, inclusive,
o mais premiado. Todos os aspectos da peça já recebeu o prêmio, dos atores, a cenografia, a direção, não é? Mas a parte mais premiada tem sido o texto, não é? Que realmente é um texto, quer dizer, eles conseguiram a partir do livro fazer um outro texto muito bom, muito que eu acho que é responsável em grande medida pelo sucesso do espetáculo, né? E espero que a gente possa ver aqui em Campina Grande em Pois breve. Basta, né? que o Teatro Municipal de Campina Grande ou que o Sesc de Campina Grande se interessem pela peça, porque não é? A gente já tentou várias vezes, inclusive, né? Que essa peça venha para cá, porque tem tudo a ver, né? Eu sou daqui, gostaria muito de vir, inclusive a combinação com o grupo é que quando vim para cá eu venho com eles, né? E depois da exibição do espetáculo a gente vai ter uma conversa com a plateia, como nós fizemos na estreia em Natal. Em Natal, como fizemos em Petrolina, o Sesc Petrolina levou o espetáculo e me levou. Depois que terminou o espetáculo, eu e o grupo teve uma conversa com a plateia. É uma experiência muito, muito interessante, né? Mas o texto ainda é o mesmo, né? E tem apenas, quando completou 10 anos, 10 anos atrás, o professor Alarcon Agradual, que foi um dos meus orientandos, e que trabalhou, né, com um tema a partir do livro, fez um texto que diz os impactos da obra na historiografia brasileira e as obras que foram inspiradas, né, no livro. O livro inspirou também muitas outras obras, inclusive no campo das artes, né? A Invenção do Nordeste tem esse particular, já inspirou 2 documentários, existem 2 documentários feitos a partir da Invenção do Nordeste, um que se chama O Olhar Daltônico, feito por um cineasta baiano, que questiona o fato do Nordeste aparecer sempre em cinza, sempre gretado, nunca verde, né, no cinema. E existe um chamado Cabaceiras, que é feito por uma cineasta de João Pessoa, Bárbara, que trata da história do Hollywood de Cabaceiras, né? Aquela história aquela montanha de filmes feitos em Cabaceiras, que são quase todos muito estereotipados, muito seguindo os estereótipos. E como, na verdade, como Cabaceiras é completamente amputada pelos filmes. Quer dizer, como a cidade de Cabaceiras não aparece, como o rio não aparece. Quer dizer, Cabaceiras é uma cidade que, inclusive, sofre inundações do Rio Paraíba. O rio jamais aparece em nenhum daqueles filmes. O rio é cortado fora. A estrada, né, o documentário começa ela chegando da estrada asfaltada em Cabaceiras, porque parece que Cabaceiras é um lugarzinho no fim do mundo, né, naqueles filmes. Não tem nem estrada, não chega nada lá. As antenas parabólicas são todas borradas dos filmes, né? As casas, o casario antigo. Então, é muito interessante. Então, já deu origem a outros trabalhos. E agora tem um filme aprovado para ser feito por um grupo de Pernambuco, por uma produtora de Pernambuco, que aprovou. Está esperando só o dinheiro chegar para começar a fazer um filme sobre o livro. Maravilha, Durval. Eu queria mudar um pouquinho de assunto, mas ainda num assunto bem polêmico e bem atual. A gente tem acompanhado os teus textos no Saiba Mais e tem visto o tanto de envolvimento que você tem com toda a conjuntura atual, né? O tanto de inquietação que isso causa em nós historiadores. Em ti, me parece que você tem isso mais aflorado, consegue colocar no papel muitos sentimentos da gente. Como é que é essa produção? Como é que você visualiza esse momento também da conjuntura? Gente, para mim não há como não se envolver, porque é como se fosse, o momento que a gente está vivendo, é como se fosse o fracasso da minha geração. Porque, na verdade, eu vivi todo o processo de redemocratização, né? Eu sou a geração que fez a abertura política, que foi às ruas lutar por diretas já, que criou o Partido dos Trabalhadores, que
que criou o novo sindicalismo, que recriou o movimento estudantil, o movimento de professores, não é? Quer dizer, nós é que lutamos, né, pela democracia, nós levamos finalmente o PT ao poder depois de muitos fracassos, de 4 eleições presidenciais, não é? De 4 derrotas. Quer dizer, nós vimos, não é, a Luiz Inácio Lula da Silva fazer a melhor gestão que um presidente da República já fez no país, e eu tive participação muito atuante nisso, né? Fui convocado várias vezes pelo Ministério da Educação, Ministério de Ciência e Tecnologia, Ministério do Meio Ambiente, né? Ministério da Cultura. Trabalhei muito nisso, né? Tive uma participação. E você vê tudo isso se perder, e você vê o país sendo destruído, e você vê todas essas esperanças, né? Eu vivenciei como professor universitário uma verdadeira revolução dentro da universidade. Eu nunca tinha visto, né, a entrada maciça de pobres, negros, né? Mudou a universidade, o perfil, né, dos alunos, notadamente nos cursos de licenciatura. Isso foi claro, né? A mudança de perfil. Eu vi a expansão da universidade, né? Eu sou uma pessoa que viaja muito pelo Brasil, viajo muito inclusive pelo interior do Brasil. Eu sei o que foi esse governo, os últimos governos, o que foram os governos do PT, porque eu vi o Brasil mudar. Eu vi o sertão que não tinha praticamente iluminação, todo iluminado, né? Eu vi as casas de taipas desaparecer do sertão, né? Era uma coisa generalizada. Eu morei no mato, no Cariri paraibano, até os 15 anos, e eu sei o que é a miséria. Eu sei o que era a miséria daquela população. Eu sei o que era a miséria dos moradores do meu pai. Pessoas que não tinham nada, absolutamente nada. Tinha uma rede, né? Quando saía, tudo que os troços todos cabia dentro de uma rede. Fazia um matulão e saía. Essa era a realidade, né? Eu vi esse país mudar. Eu vi milhares de cisternas se espalhar pelo sertão do Nordeste, não é? Eu vi quer dizer, as universidades se espalharem pelo interior, os institutos federais. Quer dizer, o Rio Grande do Norte tinha um instituto federal, passou a ter 24 institutos federais. Em quase todas as cidades passou a ter um instituto federal. A importância disso, porque vou dar palestras lá nesses institutos. Eu sei a importância que cada um tem, a transformação que cada um está fazendo em cada lugar onde está. Então você vê um governo que se propõe a destruir o país, a destruir todas essas coisas. Quer dizer, isso me atinge e eu não posso ficar calado, né? Mesmo a gente sabe que a gente corre risco. E eu não vou dizer que não tenho medo, e todos nós temos, é humano, né? Mas não dá para ficar calado, né? Porque eu tenho um compromisso social justamente porque eu cresci vendo a miséria. Eu sei o que é a miséria. Eu sei, eu cresci no Cariri da Paraíba e eu sei o que as pessoas não terem absolutamente nada. Eu sei o que era quando vinha a seca, as pessoas migrarem, não é? Porque não tinha água. Eu caminhei léguas atrás de gado para dar água a gado. Eu caminhei léguas para conseguir chegar num lugar onde tinha água, entendeu? Todos os dias. Eu tirava o leite 7 horas da manhã, saía, voltava 2 horas da tarde, porque caminhava levando o gado para beber. Então eu sei o que é isso, eu vivi isso, né? Então isso me diz muito de perto, né? Essas coisas, eu não li isso, eu vivi isso. É diferente. Muita gente leu, muita gente nem leu, né? Os coxinhas nunca viveram isso e nunca leram. Os coxinhas nunca passaram fome, nunca tiveram que andar quilômetros, nunca tiveram, não é, que estudar como eu estudei no jipe, toda noite, às vezes mais empurrando o jipe do que eles nos levando, não é? Que tinha que ir consertar as estradas no lugar da prefeitura, senão o jipe não passava, porque a prefeitura não fazia nada. A gente é que tinha que consertar as estradas se queria que o jipe passasse para a gente chegar para estudar. Então, esse pessoal que é criado, né, dentro dos condomínios fechados, essas pessoas não sabem o que é o Brasil, essas pessoas não sabem qual é a realidade. Por isso são reacionários, por isso vivem num mundo,
da lua, não é? Porque não sabem, nunca viveram isso. Eu vivi tudo isso, eu passei por isso, não é? Quantas vezes, né, eu viajava de caminhão de feira, porque não existia ônibus no lugar onde me criei. Eu vinha junto com porca, galinha, peru, não é? Para a feira, se eu queria vir para a cidade. Então, eu falo de todas essas coisas de conhecimento. Eu sei o que é isso, entendeu? Minha consciência social não vem de ler Marx. Eu li Marx e tive uma formação marxista. E ele me ajudou a entender, como vários outros autores me ajudaram a entender da consistência teórica a isso. Mas antes de mais nada, eu vivi isso. E veja, vivi do ponto de vista de um filho de um proprietário de terra. Eu não era um pobre. Eu era, do ponto de vista lá do lugar, eu era privilegiado. Mas eu vivi isso. Quer dizer, eu vendi queijo na feira de Campina Grande, não é? E eu sei o que era a figura do balaeiro, que era uma excrescência à escravidão na minha frente. Eu lia Gilberto Freire na universidade e via a cena de Gilberto da colônia todo final de semana na feira de Campina Grande. Um velho, né, um corpo completamente, né, subnutrido, descalço, porque não tinha sequer uma coisa para calçar, roupas, verdadeiros andrajos quase, com um balaio na cabeça, e as pessoas de classe média colocando girimum, jaca, tudo na cabeça dele, até quase enterrar o pescoço dele para dentro, não é? Andando na frente e eles atrás, como se fossem cachorros. Não é? Eu vi isso, eu vendi queijo na feira, eu via isso o tempo todo, não é? Um monte de menino de rua, né, pedindo naquela feira, menino abandonado. Quer dizer, então eu sempre digo que eu costumo escrever sobre coisas que eu vivi, não é? Por que o livro chama Feira dos Mitos? É uma homenagem à feira de Campina Grande e ao fato de que a feira de Campina Grande é uma das mais tradicionais, onde você encontra o que a gente chama de cultura popular. Está lá. Né? Mas a cultura popular também é miséria. E isso é que os folcloristas nunca mostravam. Era uma visão edulcorada, né, retirada do lugar. Quer dizer, a produção cultural popular é retirada do seu lugar e tornada uma espécie de mito, fora de lugar. Né? Quer dizer, é muito lindo você comprar os objetos de Vitalino, mas vá ver como eu fui ver onde é que Vitalino morava, em Caruaru, naquele monte horroroso, naquele morro horroroso, pobre, não é? Quer dizer, Vitalino, um gênio que viveu na mais absoluta miséria a vida toda. Vá ver todo o artesanato que é vendido em Teresina. É produzido por pessoas que moram na beira do rio, Poti, com o rio entrando na casa delas toda vez que o rio sobe. Essas pessoas é que fazem o artesanato e que são apresentados pelo governo como, né, a cultura popular do Piauí. A questão é que você retira, né, essas coisas do seu lugar de produção. Né? Você torna isso um ícone descontextualizado. Esse é o grande problema. Né? Quer dizer, isso aqui você descontextualiza. Quem foi Jackson do Pandeiro? A miséria, não é? Possivelmente que foi a vida dele durante muito tempo, não é? A exploração do qual ele foi vítima a vida toda, não é? Quer dizer, Marinês, por exemplo, eu tive a chance de participar de uma abertura de São João em Sergipe, em Aracaju, com Marinês, não é? E pude conversar com ela. E ela me falar, por exemplo, de toda a exploração que ela foi vítima como mulher, todos os preconceitos que ela teve a vida toda, inclusive do seu Luiz Gonzaga, que a explorava, né? Ela fazendo aberturas de shows dele, e muitas vezes ele sequer apagava ela. Isso as pessoas não falam, não é? Quer dizer, então, uma mulher que tinha uma voz, que se não tivesse, né, se subordinada a essa ideia de ser cantora regional, ela teria sido uma cantora talvez internacional, com projeção internacional. Ela tinha voz, né, mas ela ficou muito assustada porque eu disse para ela,
você se localizou desse lugar pequeno de ser cantora regional, inclusive de se vestir com essa roupa de cangaceira ridícula, porque era uma roupa ridícula. As roupas de Marinês eram ridículas e a enfeiava enormemente, porque tinha que ocupar esse lugar do regional, quando ela podia ter sido uma cantora, né, sem fronteiras, porque a arte não deve ter fronteira, a arte não deve ser local, regional, nacional. A arte é arte, né? Alceu Valença, né, deu uma lição quando deram a ele o prêmio Shell de música regional. Ele disse: não vou receber, que eu não faço música regional, eu faço música, e acabou, não é? Então, essa história do regional, não sei o que, isso diminui a pequena. Na verdade, Luiz Gonzaga se tornou cantor regional quando ele deixou de ser nacional, porque Luiz Gonzaga começou contraditoriamente como cantor nacional, cantando na Rádio Nacional, né? Luiz Gonzaga, nos anos 40, o forró, o baião, era o grande, a música que todo mundo dançava no Brasil, era a grande música de salão. Depois é que Luiz Gonzaga foi se apequenando para se tornar regional, quando perdeu, na verdade, não é, em grande medida, um mercado nacional. Quando ele foi redescoberto pelos tropicalistas nos anos 60, que tiveram uma enorme importância de relançar Luiz Gonzaga, né? Inclusive com a história de que os Beatles iam gravar Asa Branca, que foi uma jogada de marketing para relançar Luiz Gonzaga, não é? Ao ponto de Luiz Gonzaga ser, ao final da vida, reconhecido como efetivamente um dos maiores músicos da música brasileira, criador de sons, né? Criador de harmonias, criador de gêneros, né? Eminentemente nacionais, mas ele não tem nada a ver de regional, porque Luiz Gonzaga começou a vida tocando no mangue, sanfona, tocando todo tipo de ritmo. Luiz Gonzaga tocava valsa, polca, mazurca, não é? Luiz Gonzaga não tocava só baião, shot, etc. Não é? Ao contrário, o aprendizado dele foi de música, inclusive internacional. Os primeiros discos de Luiz Gonzaga foi proibido de cantar, porque a RCA Victor considerou que o sotaque dele era muito forte e que a voz dele era fanhosa e, portanto, não podia cantar. Os primeiros discos dele são só de músicos e ele grava esses ritmos, polca, mazurca, né, modinha. Quer dizer, ele era um músico, não é? Ele aprendeu com vários ritmos e, a partir daí, ele criou um ritmo próprio, que é o baião. Criou nunca foi letrista, né? Luiz Gonzaga, as letras, basicamente, ele dava o tema e as pessoas faziam as letras, né, para ele, mas ele era um músico excepcional, não é? Excepcional. Quer dizer, que inventou essa coisa perfeita que é a relação zabumba, triângulo, não é? E acordeon, porque o Luiz Gonzaga usa o acordeon pela primeira vez para tocar esse tipo de ritmo, porque, na verdade, aqui no Nordeste, antes de ele ir para o Sul, ele tocava, era o fole de 8 baixos, que é uma coisa diferente. O fole é uma coisinha pequenininha que você toca aqui, você resfulega, né? E tem todo um ritmo. Quer dizer, e a novidade de Luiz Gonzaga foi justamente pegar um instrumento que era para tocar valsa, bolero, não é? Que era o acordeon, e transformá-lo num instrumento quase de percussão, ao resfolegar ele com rapidez, o que levou, inclusive, ele a terminar a vida com sérios problemas de coluna. Né? Porque o acordeon é para tocar normalmente como o bandoneon, sobre as pernas, você sentado, e ele tocou a vida toda com ele pendurado nas costas, e isso, né, custou caro a ele. No final da vida ele estava, né, com a estrutura óssea dele das costas praticamente toda detonada, né? Ótimo, Durval. Sempre uma aula que você nos dá, principalmente falando de cultura popular. Durval, já caminhando para o final da nossa entrevista, eu queria que você falasse um pouquinho. Hoje você é uma pessoa que nos representa nacional e internacionalmente na área de história e em tantas outras áreas também,
afins, né? Como é que se deu essa projeção, essa aceitação? Você sempre falou isso na própria invenção do Nordeste, nordestino na invenção do Favo. Você fala das dificuldades de aceitação do nordestino em outras áreas. Aquele orgulho de ser nordestino que para ali na fronteira da Bahia, né? E hoje você é respeitado e participa de bancas em todo o Brasil e participa de atividades, inclusive fora do Brasil, tem seus livros traduzidos. Como é que é isso? Como é que você sente isso ao longo da sua carreira, da sua trajetória? Primeiro, eu acho que, antes de mais nada, eu nunca internalizei o complexo de inferioridade que normalmente está associado ao regionalismo nordestino. Ser nordestino quase sempre é se considerar menor. Eu nunca me considerei menor. E também nunca me considerei que por ser nordestino, estou proibido de fazer qualquer coisa. Eu posso fazer qualquer coisa. E mais, posso fazer qualquer coisa sem sair daqui. Nunca achei que eu precisava ir para o Sul, ir para o Rio, ir para São Paulo, para me tornar. Quer dizer, quando, por exemplo, eu me propus a fazer mestrado na Unicamp, a minha família de São Paulo toda achou que eu estava louco. Quer dizer, você fazendo uma graduação na Paraíba, você vai passar no mestrado na Unicamp, imagina. Eu digo, vou estudar e vou tentar. E passei, não é? É você tentar. E eu abri as portas, porque depois de mim foi uma reca atrás de mim, não é? Quer dizer, vários foram. O que é importante isso também. Quer dizer, e claro, tive sempre a ajuda de muita gente. A gente tem que reconhecer, ninguém se transforma em nada sem a participação de muita gente, a generosidade de muita gente, né? E pessoas de fora daqui. Sempre fui bem recebido também. À medida que você não incorpora a subalternidade, as pessoas também passam a te respeitar e a te ver, né? Quer dizer, eu tive grandes orientadores, eu tive, né, a professora Margarete Rago, por exemplo, foi uma pessoa que teve uma importância muito grande na minha vida, foi minha professora no doutorado. Ficamos muito amigos, ela é uma pessoa que foi muito responsável pela minha projeção nacional, né? Ela fez o prefácio da Invenção do Nordeste, né? Então, claro, assim, foi importante também que eu sempre me apresentei nos lugares. Então, o Encontro Nacional de História, eu sempre estive no Encontro Nacional de História, sempre participei, né? Então eu me tornei um nome nacional porque eu também fui me colocando nos lugares. Se você se esconde, se você... claro que cada vez que você vai para um lugar desse é um lugar de exposição, é um lugar de você correr riscos. E é claro que você tem que se preparar, né? Quer dizer, o fato é que você tem que estar preparado, né? E tem a ver também, claro, com talvez o fato de que eu seja uma pessoa, não é, que não sou uma pessoa conflitiva, não sou... eu sei entrar, como dizia meu pai, eu sei entrar e sei sair dos cantos. Eu não sou uma pessoa de provocar conflitos. Eu sou uma pessoa que consigo fazer amigos. Isso é muito importante, né? O fato de eu ter tido, por exemplo, 120 orientações e praticamente eu não tenho nenhum orientando que seja meu inimigo. Muito pelo contrário. Os meus orientandos terminam todos muito amigos meus e os meus orientandos se espalharam pelo Brasil inteiro, então também já me levam meu nome para todo canto. Ajudam, né? E claro, à medida que você começa a publicar e as suas obras começam a circular e as pessoas começam a te conhecer, você se transforma num nome, né? E é muito interessante porque no começo as pessoas achavam que eu era muito mais velho do que eu era, né? Então, porque eu comecei cedo, né? Eu comecei muito cedo, então e aí as pessoas acham que alguém que tem um livro publicado deve ter pelo menos mais de 40 anos ou 50 anos, sei lá. E eu chegava e dizia, mas isso é muito novo, né? Quer dizer, agora já não sou tanto, né? Já estou começando a corresponder à imagem que eles tinham, mas assim, acho que a pessoa ser agradável, simpático, receptivo com os outros também participa disso, entendeu? Quer dizer, as pessoas querem se você quer ser acolhido, você tem que acolher os outros. Se você quer que as pessoas, né, tenham simpatia por você, você tem que ser simpático. Claro, eu estudei muito e trabalhei muito e continuo trabalhando muito e não
procurando fazer as coisas sempre com muita seriedade, respeitando muitos outros. Eu estou no 3º departamento e pode perguntar aos meus colegas de departamento, nunca foi de desrespeitar ninguém e de querer tomar o lugar dos outros, a força. Eu sempre achei que tem lugar para todo mundo. Sempre achei que basta que a gente faça as coisas que os nossos lugares aparecem. A gente não precisa tomar nada de ninguém, né? A gente não precisa disputar nada com ninguém, né? Tem espaço para todo mundo. Basta que você faça a sua parte, né? E eu sempre procurei fazer a minha parte com muita dedicação, né? E claro, contei muito com as pessoas, continuo contando com as pessoas. As pessoas foram sempre muito importantes para mim, né? Todo mundo, meus professores, né? Desde meus professores na graduação, aqui, né? Eu consegui meu primeiro emprego, eu jamais vou esquecer, não é? A importância que o curso campinense teve, né? No começo, quer dizer, né? apostou num professor com 17 anos de idade, dessa finura, né? Eu era magro que parecia um paciente terminal, quer dizer, né? Então, assim, e nunca vou esquecer de Ione. Quer dizer, Ione olhou para mim e disse, né? E acreditou em mim. Eu fui lá me apresentar para dar aula, ela olhou assim, levou um choque, né? Porque ela pensava que... mas me colocou, né? Mas não era magro? Não era? Isso aqui aparecia, tudo, os ossos todos, né? E ela me colocou para dar aula já no pré-vestibular, quer dizer, comecei praticamente de cima, ao contrário do que todo mundo começa. Comecei já no pré-vestibular, né? Do cursinho que era o mais famoso da cidade na época, né? Indicado por veja como a gente depende sempre das pessoas, né? Eu estava dando uma aula particular a uma irmã de um rapaz que tinha sido meu colega no 2º grau, no ensino médio. Ela ia fazer vestibular. Ele me convidou para dar aula na casa dele. Esse professor de português do Campinense estava lá para dar aula depois para ela de português. Assistiu minha aula, gostou, falou com Ione. Ione me aceitou e aí começou toda... Quer dizer, a gente está sempre precisando das pessoas, dos bons encontros, né? Com certeza. Bom, Durval, encerrando a entrevista, queria dizer que eu nunca fui tua filha acadêmica, mas sou amiga de coração desde a época de graduação, né? Reiterar minha admiração pelo teu trabalho, por ti enquanto ser humano primeiro, né? As pessoas não têm a oportunidade de ler o Durval, têm a oportunidade de ver as palestras, de te ouvir em conferências, em palestras, de ouvir tuas participações em banca, mas não vem por trás, como eu vejo quando vou na tua casa, o tanto de disciplina que tem na tua vida, o tanto de dedicação aos estudos, o tanto de leituras, o tanto o amor que você passa pela graduação. Eu vou assistir a aula tua na graduação e vejo que é uma coisa que eu acho que hoje o professor universitário ele tem se afastado. As pós têm seduzido os professores e eles têm se afastado do aluno da graduação. E eu te vejo dar hoje, depois de não sei nem quanto tempo tu tens de sala de aula, mas eu sei que começando com 17 anos é uma longa história. Eu te vejo hoje na graduação com a mesma ênfase, com a mesma empolgação que você dá aula numa pós, com a mesma empolgação que você dá uma palestra. E isso fascina realmente, fascina os alunos e fascina a gente, né? Inspira a gente que também está na trajetória. Queria agradecer pelo momento, assim, te roubar um pouquinho da tua festa de aniversário aqui em Campinas. Fazer uma entrevista num lugar bonito desse, né? O lugar mais bonito de Campina Grande, é esse aqui, né? Então, queria agradecer por você dedicar um pouquinho desse momento para falar para a gente da tua trajetória, do teu livro, da Invenção do Nordeste, e pedir que nunca deixe de nos inspirar, enquanto ator, enquanto autor e enquanto pessoa, vivo, enquanto ser humano. Muito obrigada, Durval.